E aí galera que está estudando para o Banco do Nordeste, tudo bem com vocês? Kleber da Top Invest com mais uma videoaula sobre conhecimentos bancários. E hoje a gente vai falar sobre os tipos e constituição das pessoas. Mas para assistir esse vídeo é claro que você precisa dar o like e se inscrever no canal. Brincadeirinha, já está gravado, né gente? Mas dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que é muito importante para que a gente possa atender toda a playlist aqui de conhecimentos bancários para o Banco do Nordeste agora de 2018, legal? Tipos e constituição das pessoas. Obviamente a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. As pessoas físicas não tem muito o que falar, né? A pessoa física vai ser uma pessoa natural e não tem tipo de constituição. Pessoa natural. Agora, as pessoas jurídicas, aí sim, tem vários tipos de constituição aqui que você precisa saber para o concurso do Banco do Nordeste. Tá. Primeira coisa aqui é o EI, é o empresário individual. O empresário individual tem algumas características super importantes. Por exemplo, é uma única pessoa que atua de forma empresarial, ou seja, não é uma sociedade, sim um empresário individual, como diz o próprio nome. E como é uma pessoa sozinha que acaba atuando como empresa, o patrimônio da pessoa física acaba se confundindo muito com o da pessoa jurídica. Isso acaba gerando uma confusão e não protege o empresário individual, o seu patrimônio em relação às obrigações da empresa. Outra coisa interessante é que no empresário individual não tem contrato social, afinal de contas é só uma pessoa, não tem muito sentido ter um contrato, né? Mas para funcionar vai ter o registro na junta comercial, vai ter o CNPJ, vai ter uma contabilidade como qualquer outra empresa, só que é um empresário individual, então não tem contrato social. Vou anotar aqui rapidinho para você, olha só. Não tem contrato social, mas precisa de registro na junta comercial. E uma informação muito importante em relação ao empresário individual é que o patrimônio pode se confundir com o patrimônio do empresário. Só vou anotar aqui em cima para você também, ó, empresário individual, para você poder copiar aí, empresário individual. Visto empresário individual, uma coisa muito semelhante que a gente tem é o EIRELI. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. A gente tem o EIRELI. EIRELI é o empresário individual, porém de responsabilidade limitada. E a grande diferença é isso aqui, ó, responsabilidade limitada. Porém, aqui a gente tem um pré-requisito muito importante. Para poder abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada, bem fácil de lembrar que é limitada, é necessário ter um capital social de no mínimo 100 vezes o salário mínimo. 100 vezes o salário mínimo. E como hoje o salário mínimo é de R$ 954, nós teríamos que o capital social mínimo é de R$ 95.400 para a gente abrir uma EIRELI, com a grande vantagem de que você não precisa ter sócios, porém a responsabilidade é limitada, legal? Um parênteses muito importante de fazer aqui é em relação à aula anterior que a gente viu lá da documentação necessária para abertura de conta. A gente viu que uma pessoa jurídica precisa de o contrato social para abrir a conta. Porém, essas duas aqui, o empresário individual e a empresa individual de responsabilidade limitada, não tem contrato social. Então, o que a gente precisa? Para abertura de conta, ele vai apresentar o requerimento de empresário. Eu vou escrever aqui embaixo. Ó. Requerimento de empresário. Porque lembra que o contrato social é como se fosse a identidade da pessoa jurídica? Como essas duas pessoas jurídicas não têm o contrato social, elas têm somente o requerimento de empresário, que é o que valida a constituição dessa empresa individual. Então é esse aqui o documento que vai ser apresentado para a abertura de conta desses dois tipos de empresa, para a abertura de conta. E a característica dessas duas empresas é que tem somente um sócio. Um sócio. Não é, na verdade, uma sociedade, em si, uma empresa individual. Então eu vou apagar. Isso aqui a gente vai falar sobre as empresas que têm mais de um sócio. Quando a gente está falando de empresas que têm mais de um sócio, a gente tem dois tipos. A gente tem as sociedades limitadas e a gente tem também as sociedades anônimas. Quando a gente fala de sociedades limitadas, ela tem 4 principais características, tá? 1, 2, 3, 4. A primeira é que precisa ter, obviamente, mais de um sócio. E como tem mais de um sócio, ela precisa ter um contrato social.
O contrato social, além de atuar como a identidade de uma empresa, ela também vai ser o contrato, obviamente, que vai reger todas as normas da empresa. Então, o que acontece quando um sócio vem a falecer? Está descrito no contrato social. Quem é o sócio que vai realizar a administração da empresa? Está disposto no contrato social. Qual é o endereço da empresa? Está disposto no contrato social. O que essa empresa vai fazer? Vai ser uma corretora de seguros? Vai ser uma escola que nem a Top Invest? Vai ser uma padaria? Também está disposto no contrato social. Então, como tem mais de um sócio, a gente vai ter obrigatoriamente um contrato social. Outra característica da sociedade limitada é que, como o próprio nome já diz, sociedade limitada, o que é limitado aqui? O número de sócios? Não. O que é limitado é a responsabilidade do capital. Então, a responsabilidade máxima é limitada ao capital social. Deixa eu explicar melhor para você isso aqui. Responsabilidade limitada ao capital social. Isso quer dizer, por exemplo, que eu investi 100 mil reais para abrir a Top Invest, tá? A gente é uma escola. Aí eu vou lá, alugo uma sala, contrato funcionários, contrato energia elétrica, internet, TV, mas por algum motivo isso aí não dá certo e a empresa fica com dívidas e eu decreto a falência. A sociedade de responsabilidade limitada quer dizer que, como eu apliquei 100 mil reais para abrir essa empresa, a minha dívida vai estar limitada a esses 100 mil reais se eu não agir de má fé. Se a empresa quebrou por um infortúnio do mercado, porque não venderam nossos cursos, a minha responsabilidade é de 100 mil reais. Agora, se eu dei calote, se eu não paguei funcionário de propósito, aí o meu patrimônio vai ser confundido com o capital da empresa para pagar as minhas dívidas. Lembra que a gente viu agora há pouquinho da empresário individual? No empresário individual não acontece essa limitação da responsabilidade. Qualquer dívida que o empresário individual venha a ter, ele vai se confundir o patrimônio social, o capital social da empresa com o patrimônio do sócio. Então, se o sócio de uma empresa ficar devendo para um fornecedor, ele pode leiloar os bens do empresário, né, da pessoa, do Kleber, por exemplo, para pagar as dívidas. Agora, no Eireli, na sociedade anônima, não existe isso, porque a responsabilidade é limitada ao capital social. Tá? Nesse exemplo aqui, eu usei 100 mil reais. E uma característica importante das sociedades limitadas é que a administração é realizada por um responsável. Essa administração pode ser tanto realizada por um sócio da empresa, como mais de um sócio da empresa, ou ainda por um terceiro. Essa administração é importante porque essa pessoa que vai assinar o cheque da empresa, que vai assinar um contrato de locação, que pode tomar decisões que vão alterar o contrato social, que vai alterar o que a empresa faz, o endereço, enfim. É sempre o administrador da empresa, legal? E também, se der merda, é o administrador que responde. Por exemplo, ficaram tributos em aberto, é o administrador da empresa que vai responder. Houve conduta ilícita dentro da empresa, quem vai responder é o administrador. O sócio não precisa obrigatoriamente ser o administrador. Inclusive, o sócio pode ser somente o investidor, que é bem comum. Por exemplo, o meu irmão quer abrir uma padaria. Meu irmão não tem dinheiro, mas ele conhece de pão. Então, eu sou o Kleber, eu entendo de finanças, eu tenho dinheiro sobrando, eu vou lá e dou o dinheiro para o meu irmão abrir a padaria. Então, eu vou ser o investidor. Eu não vou ser o administrador vai ser o meu irmão. Mas como o meu irmão é um padeiro e eu sou um investidor, talvez a gente possa contratar um terceiro para ser um administrador dessa empresa. Não necessariamente precisa ser eu o sócio investidor, não necessariamente precisa ser o meu irmão o sócio que trabalha na empresa, e sim pode também ser um terceiro. Essas são as principais características das sociedades limitadas. Mais de um sócio, obviamente. Contrato social é o documento que vai reger as leis dessa empresa e também serve como identidade para abrir a conta lá no banco que a gente viu antes. Responsabilidade limitada ao capital social se os empresários agem de boa fé, e também a administração pode ser tanto executada por um sócio como um terceiro. Só mais uma informação importante aqui antes de a gente ir para a sociedade anônima, é que a sociedade limitada é regida por cotas. É muito comum, inclusive, que o capital social, cada R$1 é uma cota. R$1 é igual uma cota. Então vai dizer lá no meu contrato social que o Kleber aqui, que é o investidor, tem 70 mil cotas e o Werner, que é o meu irmão, tem 30 mil cotas. Então o capital social de uma empresa limitada é regida por cotas. Já as sociedades anônimas, como a gente vai ver agora, é regida por ações. Vou apagar aqui rapidinho para a gente falar um pouco mais sobre as sociedades anônimas. Então, a primeira característica, a gente já sabe que as sociedades anônimas não são regidas por cotas, e sim por
ações. Uma coisa muito legal é que as sociedades anônimas são divididas em duas classes. A gente tem as sociedades anônimas de capital aberto. Vamos falar primeiro do capital fechado, que é mais simples. Fechado. E as sociedades anônimas de capital aberto. Uma sociedade anônima de capital fechado nada mais é que uma grande empresa, tá? Empresas pequenas não são sociedades anônimas, são grandes empresas que são regidas por ações e não por cotas. Tem um motivo disso, a gente vai ver mais pra frente na próxima aula, mas são grandes empresas de capital fechado regidas por ações e não por cotas. A diferença é que, como diz o nome aqui, são anônimos. Lá no contrato social de uma empresa limitada, você abre o contrato social e você vê todo mundo que está no contrato. Aqui nas sociedades anônimas não tem um contrato social, tá? O que a gente tem aqui é o estatuto. Eu vou colocar aqui, ó, não contrato social. As sociedades anônimas são regidas por um estatuto. E é nesse estatuto que vão constar todas as regras que organizam a empresa, as regras da empresa. Na prática, o estatuto é bem parecido com o contrato social, tá? Aqui vão ter as regras da empresa, a atividade da empresa, o endereço, quem que é o administrador da empresa, o conselho de administração, enfim. Agora, o que não tem é o sócio, porque como diz o nome, a sociedade é anônima. Até porque muitas vezes essas sociedades anônimas têm muitos sócios para que a gente enumere num único documento. Então elas são regidas por um estatuto que constam as regras da empresa, a atividade, endereço, é como se fosse um contrato social, só que não constam o nome dos sócios, tá? Então, essas sociedades anônimas podem ser de duas formas, de capital fechado, que é uma empresa comum. Tem várias empresas no Brasil, a Kraft Foods, por exemplo, é uma delas. Enfim, todas as cidades têm uma empresa grande que provavelmente é uma SA. É fechado porque não negocia ações em bolsa. Já as empresas de capital aberto, obviamente, têm capital aberto porque negocia ações em bolsa. E essa é a grande diferença entre uma empresa de capital aberto e uma empresa de capital fechado. E, obviamente, para encerrar, como é uma sociedade anônima que é regida por ações e não por cotas, aqui ó, é regida por ações, nós não temos sócios, nós temos acionistas. E esses acionistas aqui são as pessoas que controlam a empresa, que vão eleger quem que é o administrador. A gente vai ter o conselho de administração aqui. Conselho de administração que vai eleger o administrador da empresa. Então, revisando aqui, sociedade anônima é regida por ações, os sócios são acionistas e não sócios, que vão eleger o conselho de administração, que por sua vez vai eleger o administrador da empresa. Como é uma sociedade anônima, também não tem um contrato social e sim é regida por um estatuto e pode ser dividido em sociedades anônimas de capital fechado, que são grandes empresas e não negociam ações em bolsa, e as empresas que são sociedades anônimas de capital aberto, que são as empresas que negociam ações em bolsa. E para negociações em bolsa, obviamente, vai precisar o registro da CVM. Beleza? Pessoal, revisando então, 4 tipos de empresa. Empresário individual, não tem contrato social, o patrimônio se confunde com o da empresa. EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada, capital mínimo para abertura de 100 salários mínimos, porém o sócio fica protegido contra a confusão do patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. Depois a gente tem as sociedades limitadas, que precisam mais de um sócio, aí sim a gente tem um contrato social, onde é eleito um administrador e o contrato social constam todas as regras que vão regir a empresa. E por fim a gente tem as sociedades anônimas, que não temos sócios e sim acionistas, são regidas pelo Estatuto Social e podem ser divididas em sociedades anônimas de capital fechado, que não negociam ações em bolsas, e por fim as sociedades anônimas de capital aberto, que são as empresas que negociam ações em bolsa. Legal? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube e, claro, compartilha com seus amigos, que isso é muito importante para a gente fazer cada vez mais vídeos, melhorar a qualidade de som, de áudio, conteúdo, enfim, tudo para trazer um conteúdo melhor para você, legal? Um abração e te vejo na próxima aula.